Olá, pastor Martinez, bom dia. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Gostaria de dar a minha contribuição nesse assunto aí de seita, do perigo das seitas. Então, qual é o perigo de o evangélico cristão se unir às seitas? Aqui eu vou colocar a Igreja Adventista, o Testemunho de Jeová, Mórmon, mas vamos pegar aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela tem aí um modus operandi bastante elaborado e escamoteado. Eu estou falando porque eu fui adventista do Sétimo Dia por mais de 18 anos, como ancião, linha de frente da Igreja Adventista, aqui na minha cidade, evangelista, enfim. Conheço bem como funciona. Então, como é que funciona? Para você que é leigo, para você que não sabe. A Igreja Adventista, como diz o pastor Nathaniel Reinaldi, finado pastor Nathaniel Reinaldi, ela fala pelos dois cantos da boca e ela age também dessa forma. Não só fala, como ela age. Como assim? Veja bem, existe uma estratégia de apresentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia como um grupo evangélico, uma igreja cristã. Isso para o mundo, tá? Isso para os telespectadores. Só que por dentro ela é outra coisa. Então, para o público de fora, ela é apresentada como uma igreja cristã. Quer dizer, há um esforço na Novo Tempo. E aí a Igreja Adventista ela cria os midiáticos. Ela cria uma propaganda em cima disso para mostrar que a Igreja Adventista ela é, entre aspas, como se fosse uma igreja cristã. Mas não é. Não é isso. Porque intramuro, internamente, existe uma diferença muito grande. Quando a pessoa se batiza, por exemplo, a partir desse momento, ela é doutrinada, primeiramente. Dentro das doutrinas adventistas, existem doutrinas incompatíveis com a Bíblia. Juízo investigativo, o sábado como um selo escatológico, não é o sábado como um dia de guarda, é o selo escatológico, é o selo do Deus vivo, tá? A igreja ela é exclusivista. Ela diz que só ela é a igreja verdadeira e que as demais são Babilônia. Logo, qualquer igreja evangélica que não faz parte do adventismo, que não é uma igreja adventista, ela é a Babilônia, ela é do diabo. Inclusive, eu, enquanto evangelista, entrava pessoas na católica, nas outras denominações, Assembleia de Deus, disse, não, irmão, não se preocupe não, que isso aí a gente vai ganhar para nossa. Ela é extremamente proselitista. Por quê? Porque a visão dela é que os outros são Babilônia, essa aqui é certa, então tem que trazer de lá para cá. Com isso, ela faz estratégias elaboradas através de estudo, através de marketing. O Rodrigo Silva, por exemplo, aí no vídeo, ele é um produto dessa marketing. E aí o Rodrigo Silva, ele se alia a várias lideranças, como o Saião, Marcos Eberlin e outros nomes aí, podcast. Ele cresceu muito nos podcasts, mas ele é um cara fabricado pela Igreja Adventista. Para quê? Para justamente quebrar esse gelo. Só que por debaixo ele tem a sua ideologia. Ele é um cara whiteano. A Igreja Adventista você tem que crer na Bíblia e em Ellen White. Em alguns momentos, Ellen White é colocada acima da Bíblia. Isso é verdade. Eu estive lá. Você tem a lição da escola sabatina e um texto da Bíblia. Aí tu tem um texto da Bíblia intercambiado com passagem de Ellen White. Quando você se batiza, você tem que crer em Ellen White. Crer no espírito de profecia, nos livros delas, que é chamado, entre aspas, de espírito de profecia. Tem muitas coisas aí que é errado. Não é compatível com a escritura sagrada. São doutrinas espúrias, certo? Você não pode ser um adventista se você não crer nessa mulher, entendeu? E o Rodrigo Silva, ele é um haitiano. Ele não abre mão disso. Ele prega coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. E aí, o que acontece? Um dia desse, eu estava vendo um curso do Rodrigo Silva com mais de 300 mil pessoas, salvo engano, mais de 300 mil pessoas dentro do curso dele. Ele tinha um grupo aí. E o que acontece?
Nesse estudo do Rodrigo Silva, ele começa como se fosse aquele plano da Gillette. Não sei se você se lembra aquela propaganda da Gillette que tinha a primeira faz tchan, a segunda faz tchan e a terceira tchan, 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 tchan. Então o camarada se mostra como se fosse um evangélico, cativa o público evangélico, começa a dar um estudo, depois ele introduz, eles são espertos, doutrinas adventistas e começa a ganhar inclusive pastores cristãos, pastores evangélicos e muita gente. Então, isso é um perigo porque a visão dele é proselitista, é tirar de lá para pôr para minha. Tira daqui, põe para minha. E ele vai parecer que é um cara legal, que é um cara cristão, mas o objetivo principal dele é justamente isso. É fazer o proselitismo religioso, tirar do meio cristão e colocar para cá. A Novo Tempo faz isso. Eu fiz muito isso, inclusive nas conferências que a gente dava, a gente visitava católico. Tem inclusive um livro aqui, está na minha estante, estudando junto como é que você evangeliza, como você traz a pessoa, como você quebra esse gelo, traz a pessoa de lá dentro do catolicismo, de dentro da igreja batista, das diversas denominações aí, você traz para dentro do adventismo. E a gente cantava até a música do Padre Zezinho, abençoa, Senhor, a família também. Então, as primeiras palestras sempre sobre família, sobre como parar de fumar, entendeu? Então, são mais temas genéricos, temas light, para depois você entrar na Bíblia, né? O horóscopo infalível, coloca aquele tema que é a Bíblia. Depois você vai avançando. Dentro desses estudos, quando a pessoa está amaciada, já vai entrando a questão do sábado, vai entrando a questão de Ellen White, porque não batiza se não tiver Ellen White. Igreja verdadeira, certo? Que é segundo ela, é ela própria. Santuário, né? Vai ter aquela questão das 2.300 tardes de manhã, vai ter a questão de 1844, vai ter várias doutrinas aí, mas só que quando chega ali, o indivíduo já está com a mente dele totalmente, tá tudo dominado, entendeu? E é bem feito, é bem elaborado. Se o camarada não conhece a Bíblia, tem muitos pastores que não estudam, assim, sobre seita, não sabe o que é isso aí, e cai como um patinho na lagoa. Então, é muito perigoso e o Rodrigo Silva, ele tá conseguindo um destaque muito grande, só que as pessoas não sabem o que está por trás disso, que ele tem um lado, ele tem uma ideologia, e a ideia dele não é só ficar nisso. Ele está se tornando uma pessoa muito influente e essa influência dele é para o adventismo, para ganhar, para fortalecer o adventismo. Ele é um garoto propaganda do adventismo, ele foi fabricado pelo adventismo. Graças, saúde e paz, pastor Martinez. Assisti esse vídeo, realmente parece que o Saião está desdenhando, né, da astúcia e estratégia na igreja adventista, que tem isso ensinado, inclusive, nos seminários, né, da própria Faculdade de Teologia, e recado que foi deixado, inclusive, por Ellen White, para que a igreja faça isso, que os líderes e pastores se aproximem de líderes e pastores de outras igrejas. O Saião não está levando isso muito a sério. Inclusive, eu me recordo muitas vezes, nas aulas isso era muito enfatizado. Os pastores adventistas devem se aproximar dos pastores de outras igrejas, naquilo que é comum, né? Fazendo-se parecer ser iguais a eles, para depois ganhá-los. Isso é uma astúcia, estratégia, uma artimanha do adventismo, né? Um engodo, e eles não percebem. E o que é pior, eu fico agora pasmo, é como é que o Saião pode se aproximar do Rodrigo? Está parecendo até como se ele fosse leigo, não conhecesse nada da patrística. Quando falam que é primitivo, tem a ver com a patrística, os escritos da patrística. E aí nós vemos exatamente que ele ignora. E se nós formos os escritos da patrística, lá diz exatamente a respeito, principalmente do domingo, dia de celebrar a ressurreição, a vitória de Cristo sobre o pecado, o dia que Cristo tomou definitivamente pela vitória dele, né, sobre a morte, tomou o nosso lugar, sendo substituto, sacrifício vivo que foi aceito pelo Pai, né, e pelo qual a igreja, inclusive, celebra, né, o oitavo dia, que ao mesmo tempo é o primeiro, né, a primícia. Então, enfim, todos os escritos da patrística apontam para o culto feito aos domingos para celebrar a vitória de Cristo, né?
domingo pela manhã, por exemplo. Agora, como é que ele pode dizer que está promovendo uma Bíblia primitiva contra um cara que nem sequer, um cara que é herege, né? Porque a palavra aceita, na sua origem radical, sua origem original, significa herege, heresia. Uma seita que sequer aceita o sacrifício definitivo de Cristo na cruz do Calvário, né? Que desdenha da ressurreição. Como eu canso de falar, o Adventismo não se preocupa com. Eles querem guardar uma coisa da antiga aliança porque o sábado representa sono, representa a morte. Então eles estão desdenhando de Cristo, por isso eles querem achar que eles são super poderosos, super crentes, que acham que eles vão conseguir completar a obra de Cristo. Isso eu cansei de ouvir o Tim, né? O professor Tim de sala de aula falando que a obra realmente não tinha sido completada. Eles são fajutos, trapaceiros, desonestos, mentirosos. Eu vou te falar francamente, meu. Como é que pode o Saião se juntar a esse cara? É como se ele desprezasse tudo que ele diz de teologia, da patrística, e dissesse, não, o adventista também crê como eu. Mentira, não crê não. Um cara que, diretor de faculdade de teologia, se deixar levar por isso, pelo amor de Deus. Que comunhão estão fazendo com heresias? Me poupe.